E, cara, a literatura, a poesia, ela sempre teve um caráter erótico, né? O Manuel Bandeira falava isso muito. Inclusive, eu sempre falo que tem um ensaio escrito pelo Silvio Bach, né, que é um cineasta, e ele falava que a biblioteca dele tinha mais livros de poemas do que de cinema. E com 40 anos de idade ele começou a escrever poemas, e isso ele tem um artigo chamado, um ensaio, na verdade, chamado Poesias das Inevitabilidades. Quem quiser pesquisa na internet. E ele falou assim, começou a escrever poesia, e as poesias que vinham eram eróticas, eram putaria e tal. E ele assustou com aquilo e falou, porra, tô escrevendo só putaria. E ele foi pesquisar a história da poesia até que chega na Fessênia, né, que é um lugar na Grécia e tal, e que os poemas tinham muito esse cunho erótico. E ele foi estudar com o Manuel Bandeira e os estudos sobre poesia e descobriu que todo poeta carrega em si o lado feminino, a poesia erótica. Mas existem alguns poetas que condenam esse tipo de poesia, com linguagem chulo, erótico. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha do moralismo que existe no meio literário. Cara, existe bastante. E é engraçado, né? Você falou isso, a arte ela começou com o erotismo, né? Na verdade, tanto a arte quanto a religião começou com o erotismo. E só que depois do patriarcalismo, o erótico ele foi condenado. E hoje a gente tem muita censura com a arte erótica em geral, não só com a literatura, mas com as artes visuais, música e tudo mais. Você vê que o próprio funk, quando tem o lado pornográfico, erótico, ele é marginalizado dentro do próprio funk. E na literatura não é diferente, né? No meio acadêmico, por exemplo, a maior parte condena essa literatura chamada pornográfica, né? Que tem como se palavras como caralho, buceta não pudessem também ser poéticos, né? E é engraçado isso, porque pode-se falar pênis, pode-se falar vagina, que significa exatamente os órgãos genitais, mas caralho, que vem do navio, né? Na casa do caralho, onde fica a gávea. Buceta, que é uma bolsa pequena, não pode falar, não pode entrar numa poesia, por exemplo. E isso existe muito. Eu, por exemplo, quase não tive acesso a meio acadêmico, justamente porque é uma literatura considerada baixa, né? Não é considerado, na verdade, literatura, não é considerado poesia, né? O falar popular, o falar chulo. Então ainda há no meio acadêmico essa condenação. É óbvio que há gente que abre espaço, você tem alguns pesquisadores renomados que falam sobre a literatura pornográfica e tentam dar algum espaço para esse tipo de arte. Mas ainda assim, a gente tem bastante censura na arte como um todo. Não. O Glauco Matoso é um exemplo muito forte do cara que pesquisa muito literatura erótica, sadomasoquismo e tal. E, cara, a gente vive num país que não tem incentivo à leitura, a gente sabe que não tem, né, incentivo, é muito difícil, né, você publicar um livro no Brasil, né? Existe, né, um mercado aí que cobra muito caro e tem todas essas questões. E você já tem alguns livros publicados, né, que inclusive eu até anotei aqui, o Comand 4, de 2012, Literatura de Bordel, de 2015, Lunchbox, de 2015 e Sexo A3, de 2018. Cara, como é que você consegue publicar obras tão contundentes com esse tema, cara, tão tabu? Cara, assim, a primeira publicação é sempre a mais difícil, né? Que você é desconhecido. E assim, eu publicava em meu blog, né? Eu tinha um blog e publicava os meus poemas lá. E aí corri atrás de tentar publicar, mas era foda, você não tem espaço, ainda mais se você não é conhecido, você não tem também nenhum apadrinhamento. Então a minha primeira publicação eu banquei, né? Juntei uma grana e banquei ela. Ainda assim não saiu como eu queria, mas beleza, era o que tinha, né? Era o que a grana dava. Então foi com uma editora. Na verdade não é editora, era uma gráfica. Eu que fiz toda a revisão, toda a parte da gráfica, só entreguei para a gráfica para ela imprimir, e a capa foi feita por um amigo meu, e assim rolou o primeiro livro. E para que eu pudesse ter alguma
a divulgação, alguma coisa, eu tive a ideia de lançar a Fresta Literária. Já era uma ideia antiga, mas eu aproveitei que eu lancei o livro e resolvi criar o evento também. E na época eu estava descobrindo, quer dizer, já um ano antes, eu descobri a poesia do Caio Trindade, saudoso Caio Trindade, faleceu tem pouco tempo, que eu tive aula com ele, inclusive, um grande mestre, grande poeta, e me ajudou com a Fresta Literária. Se não fosse com a ajuda dele também, não teria rolado esse evento e depois o nome que acabou ganhando no Rio de Janeiro, né? E assim foi, assim começou com o evento, fiz a primeira edição, foi um sucesso, rolou a segunda edição, que foi chamando cada vez mais público. Então, depois desse trabalho todo, de uma divulgação própria, porque você não pode depender da editora divulgando, principalmente se for uma editora gráfica, né? É uma editora que você paga para publicar. Então, eu divulguei bastante, fiz a Fresta Literária, e isso ajudou um pouco na divulgação. E aí fez com que eu conseguisse ter algum espaço, e os outros trabalhos eu consegui publicar sem custo algum. Eu fiz a mesma coisa que o primeiro livro, fiz toda a montagem, separei todos os poemas, fiz capa e mandava para a editora e acabava que rolava um espaço. Mesmo assim, não é fácil, entendeu? Não achar que é fácil publicar, não é. Tem muito trabalho por trás, rola muito preconceito, recebi diversos nãos, né? Mas acabou que consegui publicar aí no total uns 4 livros. Editora merda na mão, publicados e publicados. Todos!